Você costuma procrastinar ações importantes do seu dia? Bom, se você como eu também tem dificuldade com a procrastinação e tudo mais, fica aí no vídeo de hoje que eu posso te ajudar bastante. São 3 pilares, além da parte técnica, que aceleram em 5 vezes seus resultados no poker: mindset, produtividade e emocional. E aqui, nessa série Poker Além da Técnica, vou te mostrar onde você deve focar para chegar nos resultados que deseja no poker. Você irá lidar com todas as interferências, possibilitando usar todo o seu potencial, aumentando assim sua performance. Afinal de contas, depende apenas de como empregamos nossa energia no dia a dia para conquistar os resultados. Bom, eu sou Marcelo Miller e nesse episódio do Poker Além da Técnica a gente vai falar sobre o tema procrastinação. É um tema que me é muito perguntado, muita gente fala e acho que é um desafio que eu tive, acredito que todas as pessoas acabam tendo, a questão de a gente procrastinar, né? Mas primeira coisa, vamos entender ali, né, o que é essa tal de procrastinação. Porque assim, eu gosto sempre de entender a fundo, realmente entender o porquê disso, porque depois que eu entendo, que eu tenho clareza do que ela é, eu acabo, vamos dizer assim, sabendo lidar melhor com aquilo, né? Então, procrastinação, basicamente, falando de maneira bem básica mesmo, é você deixar uma atividade para depois, mais ou menos, né? Principalmente para os próximos dias. Basicamente é empurrar o quê? Uma atividade que você deveria fazer hoje para outro dia, ficar empurrando ela com a barriga, né? E aí eu quero já separar a diferença entre eu procrastinar uma atividade e eu programar uma atividade para um dia seguinte. São coisas diferentes. Eu sou um cara muito a favor do planejamento, de entender que eu não consigo executar tudo em um dia, os projetos devem ser, vamos dizer assim, quebrados em partes. Mas uma coisa é eu me programar no dia para fazer algumas atividades e falar, amanhã eu faço. Outra coisa é eu programar uma atividade, quebrar, a primeira parte é hoje, a segunda amanhã e depois, porque eu entendo que o tempo é limitado durante o dia, então não dá para executar tudo. Beleza? Então a procrastinação é quando você determina ou deseja ou quer fazer uma atividade num dia e começa lá o dia, na hora de você fazer, depois eu faço, você vai levando, e faz no outro dia e sempre vai empurrando e acaba não fazendo aquela atividade da maneira como você gostaria, beleza? E é uma coisa que acontece muito, muito mesmo, então é uma coisa bem natural. E qual o problema da procrastinação? Quando a gente procrastina, a gente deixa de fazer aquela atividade naquele horário e vai empurrando, muitas vezes a gente nem faz aquilo, e quando faz depois de muito tempo, e aí a gente não acaba tendo o quê? Os benefícios de executar e fazer aquela atividade no momento correto, né? Então, quanto antes a gente fazer, melhor, beleza? Outra coisa importante de entender aqui é que, assim, todos procrastinam. Como assim, Marcelo? Simples, é algo normal a procrastinação, então é importante entender. Muita gente me procura, Marcelo, eu não queria mais procrastinar e tudo mais, e sinceramente não sei se isso é possível, não iria por essa linha, e eu prefiro entender que todo mundo procrastina, é algo normal, é algo que faz parte. Por que faz parte? Porque nosso tempo é limitado. Então, por mais que a gente não... Tem pessoas que procrastinam mais, outras menos, outras atividades importantes, outras coisas que são banais, e aí que está a diferença, na minha opinião, de pessoas altamente produtivas que realizam das outras, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas a questão é entender, cara, todo mundo procrastina. Eu procrastino, eu acredito que o cara mais produtivo do mundo também procrastina, beleza? É uma coisa natural. De novo, nós temos um tempo limitado e dentro daquele tempo, às vezes, a gente quer colocar atividades, fazer, só que acaba não dando, né? A nossa energia vai acabando e a gente acaba deixando, às vezes, uma coisa ou outra para depois. E por que eu tô falando isso? Primeiro, aceita que você procrastina, porque se você estiver lutando da seguinte maneira, eu não quero mais procrastinar, cara, você vai estar sempre frustrado, porque sempre você vai acabar procrastinando uma coisa ou outra. Então, eu acho que é muito importante entender que todos nós procrastinamos. Então, até no início desse vídeo, eu falei assim, se você é como eu e procrastina, fica aí ligado que talvez eu possa dar uns insights legais sobre isso, beleza? Por quê? Porque eu procrastino, eu acredito que é algo que, de novo, eu não tenho como fazer tudo em um dia só que a diferença tá o quê? No que eu procrastino, beleza? Então, vamos lá, será, Marcelo, tem aí, de novo, né? Tem como acabar com isso? Acabar com a procrastinação?
Não tem como acabar. De novo, a gente sempre vai ter mais atividade, a gente sempre vai ter mais coisas no nosso dia a dia do que realmente a gente pode executar, beleza? Então, assim, nosso tempo ele acaba sendo limitado, 24 horas, menos as horas de sono, e por mais que você escolha muito bem, tenha suas prioridades, sempre vão ter projetos, os projetos são sempre maiores do que o nosso tempo, então uma coisa que vai acabar e a gente vai deixar sempre uma coisa para depois, porque também tem um outro fato, que a nossa energia ela vai acabando durante o dia, né? E eu vou falar um pouquinho mais pra frente, você vai entender que é dos fatos que faz a gente mais procrastinar. Quando a gente está com baixa energia, a gente não consegue executar ações, a gente prefere fazer ações mais tranquilas, que tem um gasto energético menor, e às vezes a gente acaba procrastinando uma atividade que seja importante só por falta de estratégia, por falta de vamos dizer assim, realmente fazer um planejamento estratégico dentro dos horários e tudo mais. Eu acho que é importante a gente falar também sobre isso, beleza? Então, de novo, não tem como acabar com ela, tem como você trabalhar, ou aí, na minha opinião, que é uma chamada procrastinação consciente. Você escolher o que você procrastina, beleza? É diferente de acabar, de eliminar. Eliminar seria nunca mais vou procrastinar, eu vou procrastinar nada e tudo mais, sempre vou fazer as atividades que eu me comprometo. Eu acho que não é nenhuma ideia e nem deve ser assim um alvo que a gente busca, né? Então eu acredito que a gente tem que buscar o quê? Praticar uma procrastinação consciente, ou seja, deixar talvez talvez acabar o quê? De procrastinar atividades que eu determinei que são importantes. O grupo 1, 2 e 3, talvez das nossas prioridades, né? Na verdade deveria ser só um pela palavra prioridade, mas a gente às vezes tem 2, 3 prioridades e elas talvez a gente fala assim, essas eu não quero mais procrastinar, eu quero sempre executar, seja um alvo legal. Agora acabar com a procrastinação 100%, eu acho que é um target bem fora da realidade, beleza? Mas vamos lá, mas como fazer, né? Agora vamos lá, como controlar isso, né? Eu acho que essa é a ideia, como controlar a procrastinação. E a primeira coisa, assim, de novo, é o trabalho da procrastinação consciente, né? O que é isso, Marcelo? A procrastinação consciente basicamente é o quê? Você escolher o que você vai procrastinar, beleza? Então, hoje em dia eu falei que eu sou um procrastinador, mas normalmente eu procrastino atividades de baixa importância, beleza? É muito, muito raro hoje em dia eu procrastinar uma atividade que eu determinei que é de alta importância. Por quê? Porque eu entendi que eu procrastino, só que eu entendi também meus horários, eu entendi quais os níveis de energia, eu entendi o porquê eu estou fazendo cada atividade, e aí eu faço dessa maneira. Então, tá tudo bem, se eu procrastinar conscientemente, se eu escolher as atividades que eu vou procrastinar, e essas atividades serem atividades pouco importantes, e como eu determino isso? Atividades pouco importantes que me trazem poucos resultados. Basicamente isso, ou atividades que para mim não vai fazer diferença nenhuma fazer ou não fazer para os meus resultados, ou para os meus relacionamentos, ou para qualquer área da minha vida que eu determine, beleza? De novo, o que eu não posso fazer é procrastinar atividades importantes. Por exemplo, no poker, eu não posso procrastinar meu grind, eu não posso procrastinar os meus estudos, eu não posso procrastinar, sei lá, talvez o meu pré-grind, o meu cooldown, ou seja, atividades são importantes para o jogo. Mas talvez procrastinar, sei lá, ver os resultados do dia das pessoas, isso vai trazer resultado para você? Praticamente nada. A não ser que você trabalhe, vamos dizer, na mídia do poker, não vai trazer nada. Então, como que eu faço? Sim, eu gosto de acompanhar uma coisa legal, bacana, tranquilo. Só que deixa isso pro final do seu dia, deixa isso pra hora que você tiver menos energia, pra hora que você não tá tão focado, que se você procrastinar essa atividade não vai fazer diferença nenhuma, beleza? Agora, aquelas que você determinar, cara, isso é importante, e aí é importante você entender quais são, né, pra sua carreira e tudo mais, isso vai mudar tudo, beleza? Então, primeira coisa aqui, como controlar a procrastinação seria o quê? Fazer essa prática consciente, e o passo aqui da prática consciente, vamos dizer assim, determinar atividades importantes e de pouca importância. Então você tem ali no seu dia atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, 5, 6, 7, 1 zilhão de atividades. Beleza? Aquelas que são rotineiras, normais e as que são menos. E aí você vai fazer um ranking dessas atividades, bem simples. Vamos dizer assim, dentro dessas atividades que eu tenho que fazer aqui, vamos dizer aqui, sei lá, estudo, grind, pré-grind,
cooldown, exercício, Netflix, notícias e outras. Dentro dessas atividades você vai fazer o quê? Qual que é a mais importante? Qual que é aquela que não pode faltar no meu dia? Vamos dizer, a mais importante aqui é o grind. Segunda atividade mais importante, os estudos. Terceira atividade mais importante, o pré-grind, depois o cooldown. E aí você vai linkando. Aí depois aqui disso daqui, o Netflix é uma atividade importante porque dá para eu relaxar e tudo mais. Aí depois os exercícios físicos. Eu não estou falando aqui, só estou colocando aqui, não que seja essa ordem para todo mundo, mas só para vocês dizerem, notícias é sétimo, beleza? Você ranqueou, você colocou o quê? Ordem de prioridade nas suas atividades. Beleza, Marcelo, feito isso aí, o que eu faço? Você vai ter que identificar primeiro seus pontos de energia durante o dia, isso é muito importante. Por que eu falo isso? Porque estrategicamente, qual que é a ideia? Você colocar as atividades mais importantes, as atividades que te demandam maior energia e que te trazem mais resultados, no momento que você tem mais energia normalmente. Sim, de maneira geral, normalmente a gente tem mais energia no começo do dia, durante o dia, do que realmente à noite. Mas eu sei que isso inverte, para jogador de poker pode ser totalmente diferente e tudo mais, aí eu não vou entrar nessa questão, mas identifica ali como seu corpo funciona, como você tende a jogar e tudo mais, para o quê? Porque aí você vai colocar o quê? Quando eu tenho mais energia, eu vou colocar as atividades que são mais importantes para mim. O Marcelo, por exemplo, o Marcelo é um cara que tem muito mais energia durante a manhã. Funciono muito melhor assim, quando vai chegando no final do dia, principalmente à tarde, assim, vai acabando minha energia. Então, o que eu faço? Eu pego as atividades do primeiro, segundo e terceiro e incluo geralmente na minha manhã. Por quê? Porque a chance de eu procrastinar é muito menor. Beleza? Tem outras pessoas que talvez amanhã seja muito mais complicada. Eu não consigo acordar sempre no mesmo horário, eu sempre acordo diferente, eu acordo num ritmo mais lento e tudo mais. Então coloca ali pela manhã para você, sei lá, ver as notícias, ver as coisas menos importantes naquele momento. Agora, quando você tiver com muita energia, por exemplo, vamos dizer, cara, eu começo a ficar com muita energia no final da tarde, começo da noite e tudo mais, aí você coloca as coisas que são importantes para acontecer naquele momento. Então a ideia aqui, eu entendo que cada pessoa é individual e tudo mais, eu não vou falar assim, tem que ser todo mundo acordar a tal horário, acho que isso é errado até de ser dito, porque, de novo, as pessoas são diferentes, mas a ideia, a estratégia aqui é a mesma coisa. Então é o quê? Atividades importantes nos momentos que você tem alta energia. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está com baixa energia, e aí vou dar o meu caso aqui, quando eu vou chegar no final do dia eu tenho menos energia. Por quê? Porque eu gastei já durante o dia, já fiz as atividades importantes, então a chance de eu procrastinar é maior. Isso acontece pelo simples motivo, você tem pouca energia mental e aí fica difícil você querer fazer uma atividade complexa que traz bastante resultado ali. Então você prefere o quê? Fazer as coisas mais simples. E geralmente as coisas mais simples, as coisas que nos demandam menos energia, por exemplo, ficar na frente do Netflix vegetando lá 3, 4 horas, isso tem um gasto energético muito baixo. E aí você vai fazer isso. Aí você tem energia baixa, você vai fazer coisas que trazem o quê? Um gasto energético baixo, beleza? E você não vai conseguir, por exemplo, eu tô, cara, sem energia, já gastei durante todo o dia, agora eu vou grindar lá 10 horas. Cara, provavelmente seu corpo vai pedir para parar, entendeu? Então, uma coisa bem importante você entender isso. Então, organize as suas prioridades, beleza? Sempre coloca atividades importantes para você, para os seus resultados, para os seus objetivos, quando você tem mais energia, e vai deixando as outras atividades quando você tem menos. Por quê? De novo, vamos lá, eu organizei dessa maneira a minha rotina e tudo mais. Aí chegou no final do dia, eu tô com pouca energia, cara, não quero ver mais nada, só quero descansar. Aí você vai lá e procrastina o quê? Ver notícias, a atividade que eu coloquei aqui. Vai mudar alguma coisa pra você? Nada. Você saber as notícias ali, quem cravou o torneio, quem ganhou, cara, salvo exceção se você for da mídia e precisa escrever sobre aquilo, você ser um jogador de poker e ficar sabendo desse tipo de coisa, não vai mudar nada pra você, não vai mudar nada seu resultado. Você só vai estar informado ou não. E às vezes, pelo contrário, né? Eu acho que esse tipo de atitude, cara, eu não vejo. Os caras que estão no topo, eles não ficam grindando resultados dos outros. Na verdade, é uma que aqui eu nem colocaria eu eliminaria, né? Fora isso, né, também, tem atividades do nosso dia que a gente pode eliminar. Isso que é importante, eu não falei aqui, mas assim, eu tô colocando aqui as atividades e falar, cara, isso aqui é importante eu fazer e se eu fizer, me traz algum tipo de benefício. Mas também terão atividades no seu dia
que não vai te trazer benefício algum, às vezes até malefício. Quando eu falo notícias aqui, não só do poker, mas talvez tudo que a gente está vivendo hoje em dia no mundo também, ficar consumindo isso aqui, cara, não vai trazer resultado nenhum. Então, hoje em dia, eu faço o quê? Eu elimino esse tipo de atividade aqui. É uma coisa que eu não abro o portal de notícia, nem de poker, nem de outra coisa, para ver quem está ganhando, quem está perdendo, porque isso não me importa muito, não vai mudar nada no meu trabalho, não vai acrescentar em nada também no meu trabalho eu ter esse tipo de informação. Então é uma coisa que tudo bem, às vezes, olhar ali, mas é uma coisa que eu não vou grindar, não vou abrir, porque, de novo, para mim não vai fazer pouca diferença no meu resultado, ou praticamente nada, na verdade. E aí vão ter outras atividades também que tem impacto zero ali. E aí eu não falo só resultado nas mesas, no poker, porque pode ter atividades que falar assim, Marcelo, sei lá, lavar uma louça, por exemplo, não me traz resultado nenhum. Mas ele pode atrapalhar, pode ter cobrança ali dos seus pais, da sua esposa, do seu marido, de qualquer pessoa porque você não lavou, e aí você vai lá e se sente mal por ter a louça lá. Então tem umas atividades pequenas que às vezes a gente fala assim, não traz resultado, mas elas são importantes ser feitas, né? E aí você coloca. Também pode ser delegado também, eu sou muito a favor de às vezes você delegar algum tipo de atividade que te toma muito tempo, beleza? E questão de procrastinação, então, resumindo aqui, atividades importantes. Quando você tem mais energia, né, eu vou colocar aqui, que eu sempre pego o meu exemplo aqui eu sempre falo, atividades importantes, início do meu dia, porque eu tenho muita energia ali. Acredito que a maioria das pessoas também tende a ter mais energia ao acordar, porque descansou e tudo mais, mas eu não vou generalizar aqui, porque tem pessoas que já adaptaram talvez o corpo para o contrário, beleza? E atividades pouco importantes, menos energia. E quando eu falei lá, procrastinação consciente, é o quê? Eu vou procrastinar esse tipo de atividade. Atividades ali que me trazem pouquíssimo ou nenhum retorno. Beleza? Então, resumindo, essa aula aqui bem rápida, mas é uma coisa muito, muito efetiva mesmo. Resumindo, escolha. Primeira coisa, escolha o que você vai procrastinar. É muito louco isso, né? Porque a gente fala assim, não quero procrastinar, agora eu estou escolhendo. E essa é a grande diferença. Porque se você for pegar ali, sei lá, qualquer cara empreendedor muito bom e tudo mais, o que ele faz? Ele escolhe o que ele vai procrastinar. Ele provavelmente vai procrastinar atividades pouco importantes. Agora, reuniões importantes para ele, de equipe, com outras pessoas, vender, sei lá, fazer o que ele tem que ser feito, cara, ele sempre vai fazer. E essa é a diferença dessas pessoas. Ela usa o tempo delas de uma maneira mais efetiva do que a gente. Essa é a grande diferença. Então, você pegar um grande jogador hoje em dia, o que ele faz? Cara, ele usa o tempo dele de maneira mais efetiva do que a gente. Se a gente colocar ali no papel, um jogador começou junto comigo a minha carreira. Eu tenho até um exemplo legal, vamos dizer, eu tenho um exemplo de um amigo, virou amigo e tudo mais, ele começou a carreira junto comigo. E ele virou um jogador muito melhor do que eu na época que eu jogava e tudo mais. Por quê? Porque ele usava o tempo dele mais efetivamente do que eu. Ou seja, ele só jogava, ele só fazia aquilo lá, e o Marcelo jogava, estudava, fazia 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo. Na época eu não sabia conceitos de foco, de entender, de fazer a única coisa, mas tudo bem, faz parte do aprendizado. E eu acabava, às vezes, muito procrastinando esse tipo de atividade, porque estava cansado, porque estava fazendo muitas atividades e acabava deixando para depois. E ele não, ele era um cara lá que acordava, estudava, ia lá, jogava, depois estudava de novo, fazia as práticas ali antes, pré-grind e tudo mais. E ele só executava o quê? Atividades importantes na maior parte do dia. Enquanto eu, sim, executava atividades importantes, mas misturado com outras coisas que não eram tão importantes para mim, eu não tinha tanta clareza do que eu queria na época. Mas vamos dizer, eu queria ser jogador de poker, provavelmente naquela época eu deveria ter o quê? Parado lá a minha faculdade para me dedicar a 100%, porque eu estaria usando melhor o meu tempo, né? Só que eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, uma coisa totalmente errada e não ajudou em nada, beleza? Uma outra coisa importante aqui também que eu deixei passar, que é legal para falar para vocês, que é uma coisa que eu uso, é assim, eu fiz esse ranking aqui de atividades, né? E nesse ranking de atividades, uma coisa bem bacana é o quê? Eu só posso fazer a atividade do grupo 2, vou colocar ali, depois que eu executei da grupo 1.
Beleza? E aqui eu ranqueei aqui nesse caso, vamos lá, grind e estudos diferentes, mas eu acho que isso daqui é tudo grupo 1, é tudo prioridade, é tudo faz parte do jogo, beleza? Então, aqui eu separei dessa maneira, mas é entender o quê? Ah, cara, quais são as coisas realmente importantes? Eu só vou poder executar outra atividade depois que eu tiver executado aquela ali. Beleza? Então vamos ver lá, que eu coloquei lá, o grupo 1 de atividades aqui, hoje eu tenho que grindar, estudar, fazer minhas preparações, ou seja, tudo relacionado ao jogo. E aí beleza, eu só vou passar para uma atividade nova depois de eu ter executado tudo isso. Então coloco isso como uma regrinha para o meu dia. Beleza? Então eu não posso iniciar uma atividade sem ter completado aquelas que eu julgo ser muito, muito importante para o meu dia, aquelas que me trazem realmente resultado. Beleza? Por quê? Porque às vezes a gente até começa a atividade, e no poker é muito comum, né? De fazer o quê? Ah, Marcelo, eu comecei e aí depois no meio lá do meu grind eu tô lá lendo notícia, eu tô lá fazendo alguma coisa, outra. Não, cara. Tenha a consciência de, cara, eu só inicio uma atividade nova quando eu acabo a anterior. Por quê? Porque senão você começa a misturar de foco, isso é bem importante também, beleza? Então, usar essas regrinhas também no dia a dia pode ser bem importante, beleza? E uma outra coisa bem legal, outro conceito, é o quê? Sempre começar pela atividade mais difícil. Qual que é a ideia? Você iniciar, quando você começar no seu pico de energia, vamos dizer que o meu pico de energia é de dia, mas o seu é no final da tarde, independente disso, você identificou isso, você vai usar o quê? Comece pela atividade mais complexa sempre aquilo que é mais difícil para você, beleza? Por quê? Porque se você deixar ela para depois, a chance de procrastinar também é grande. Porque você já vai ter gasto energia fazendo outras atividades e aquilo que é difícil para você, e aí cada uma pessoa. Tem pessoas que grindar é muito mais... Por exemplo, vamos dizer que estudar é muito mais difícil do que grindar para você. Eu colocaria o quê? O estudo antes do grind. Por quê? Porque eu já vou matar essa atividade. Senão vai acontecer o que com você? Você vai jogar, e quando você chegar no final do dia, você está com pouca energia, você não vai fazer uma atividade que é complexa para você, porque você não curte muito estudar. Então coloca como prioridade. Cara, eu só posso começar a jogar depois de eu executar isso. Vamos dizer que você é o inverso, cara, você gosta muito de estudar e tudo mais e o grind não é tanto. Grinda primeiro e coloca o estudo por depois, porque você vai ter vontade de estudar, porque é uma coisa natural sua. E aí você coloca o grind primeiro. Você fala, cara, só vou estudar, vou marcar minhas mãos, colocar no final do meu dia. Então eu gosto de fazer esse tipo de gerenciamento, identificar quais atividades são mais simples para mim, por questão de gosto, de afinidade, e acho que todo mundo tem. E aí eu separo dessa maneira, né? Que é o quê? Eu sempre vou começar fazendo aquela atividade que eu tenho menos aptidão para eu não correr o risco de procrastinar ela no final do dia. De novo, aqui atividades do quê? Do nosso grupo 1. Beleza? Bom, galera, sobre procrastinação é isso. Eu acredito que dá para já ter bastantes conceitos aí. De novo, o mais importante não é deixar de procrastinar, e sim escolher o que vai procrastinar e sempre colocar atividades que não te trazem muito resultado. Beleza? Acho que esse é o principal. Vamos que vamos, um excelente dia para vocês e até a próxima.